Olá meus queridos, espero que vocês estejam bem. Vamos estar aprendendo hoje como resolver a equação de segundo grau. Ou seja, estamos encontrando as raízes do conjunto de solução, tá bom? Que é o nosso x' e x duas linhas. Que, por exemplo, o número que você encontrar em qualquer um dos dois, se você substituir no valor do x, vai dar certo, tá bom? A resposta vai se igualar a zero. Professor, é mesmo? É. Mas antes disso, pessoal, vocês têm que saber de duas coisas. Vocês têm que saber o de delta, tá certo? E vocês têm que saber a fórmula de Bhaskara. Professor, por que você está priorizando o delta? Porque vai ter questão que vai aparecer para vocês, que se você souber o que você vai encontrar no final, tá certo? Que nós sabemos a partir do delta, você já tem a resposta, tá bom? No caso, toda vida que o delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes reais, ou seja, números que pode ser um número positivo, um número negativo, uma fração ou um número com raiz, que é um número irracional, tá bom? Toda vida que o delta for igual a zero, quer dizer que nós vamos ter só uma raiz, tá certo? No conjunto de solução da nossa equação, tá bom? E toda vida que o delta for menor que zero, isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que vai ser um número negativo, tá certo? Nós não teremos resposta nos números reais, porque não existe raiz quadrada, tá certo? De um número negativo. Então essa resposta cabe somente nos números complexos, tá bom? Mas não é o que vem o caso aqui não. Então vamos lá, primeira coisa, nós temos que identificar o A, o B e o C, tá bom? Então o A é sempre o cara que fica do lado do x quadrado, então nós temos um x quadrado aqui. Então, ó, o A vai ser 1, tá bom? O B é o cara que fica do lado do x normal. Então, ó, nosso B aqui é menos 5. E o C é o termo independente, ou seja, o mais 6, tá bom? Aqui no caso não precisa agora a gente colocar sinal. Então, ó, toda vida que vocês estão aprendendo alguma coisa, vocês têm que fazer a fórmula. Então, a primeira fórmula que nós vamos fazer, tá certo? É a fórmula do delta, tá bom? Deixa só eu te separar aqui. Pronto, então vamos lá. Delta igual a b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c, tá bom? Então delta igual, qual é o nosso b? Nosso b é menos 5, tá bom? Então vou botar menos 5 ao quadrado menos o 4 vezes o valor de a, que é 1, lembrando esse 1 aqui é positivo, deixa só eu te ajeitar aqui, menos 4 vezes o 1, que é um número positivo, tá certo? Vezes o 6, que é um número positivo. Professor, o que é que eu tenho que saber? Os sinais, porque nós vamos multiplicar e vamos estar multiplicando pelo menos 4, tá bom? Então, ó, delta igual, menos 5 elevado a 2 é 25. Então, pessoal, vamos operar agora o menos 4 vezes os outros, tá certo? Então, multiplicação de números inteiros, primeiro multiplica os sinais. Menos com mais é menos. E menos com mais é menos, tá certo? Agora multiplicamos os números. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. Então, delta igual 25 menos 24, 1, tá certo? Então, acabamos de encontrar o delta. Tendo isso, é só substituir lá na fórmula, tá certo? Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, tá certo? Sobre 2 vezes o a. Então, ó, x igual. Professor, o que é que nós fazemos agora? É só substituir os valores, tá certo? Então vamos lá, ó, menos da fórmula. O nosso B é quanto? Nosso B é menos 5. Então coloco menos 5. Mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, pessoal, tendo isso como base, tá certo? Nós vamos fazer as operações aqui, tá certo? Ó, menos com menos é mais. Então vai ficar mais 5. Mais ou menos raiz de 1. Qual a raiz quadrada de 1? É o próprio 1, tá certo? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Professor, o que é esse x' e esse x duas linhas? Acho que já deu para vocês observar que a gente tem aqui mais ou menos, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter um x positivo, que eu vou somar, e eu vou ter um x que eu vou subtrair. Então, ó, por isso que nós chamamos de x' e x duas linhas, tá certo? Porque um vai ser somado e outro vai ser subtraído. Então, vamos lá, ó. 5 mais 1 sobre 2 e 5 menos 1 sobre 2. Nós fizemos a separação dos sinais, tá certo? Igual 5 mais 1, 6 sobre 2. E 5 menos 1 do x duas linhas, tá certo? É 4 sobre 2. 6 dividido para 2, 3. E 4 dividido para 2, 2. Então o que é que nós vamos ter? Vamos ter x' igual a 3 e x duas linhas igual a 2, tá bom? Se você pegar o 3 e substituir no canto do x, a resposta vai ser certa, tá certo? Vai satisfazer a equação. E se você pegar o 2 e colocar no canto do x, a resposta vai satisfazer a equação. Então, pessoal, no caso aqui, que nem a dica que eu dei para vocês, a observação, o delta deu maior que zero. Então, por isso que nós temos um x' e um x duas linhas,
tá certo? Nós temos duas raízes reais que satisfazem a equação. Então, ó, o vídeo foi esse, cheio no coração. Eu vou postar outros exemplos para vocês, tá certo? Para vocês fixarem bem. Mas se tiverem dúvida, comente. Fique com medo de comentar não, tá certo? Cheio no coração. E até a próxima videoaula. Valeu!